Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai dar sequência então no estudo da interação da radiação com a matéria. Nós vamos aprofundar ali um pouco em alguns pontos, tá? Seguindo o cronograma do livro de vocês. Bom, então material na mão e vamos seguir. Vamos lá, gente. Falamos então já na resolução de alguns exercícios sobre as séries radioativas. O que elas são? Séries radioativas, gente, são as sequências de decaimento alfa, beta e eventualmente gama, tá? Mas principalmente alfa e beta, em que um nuclídeo radioativo, ao emitir algum tipo de radiação, ele sofre transmutação nuclear, passando a ser um outro elemento, tá? Do nuclídeo pai se torna um nuclídeo filho. Esse nuclídeo filho ele passa a ser um nuclídeo pai quando ele emite nova espécie de radiação, gerando um novo núcleo filho. E seguindo assim uma sequência de decaimentos até chegar num nuclídeo estável, certo? Para isso, a essa sequência nós chamamos de série radioativa. Legal, gente? Então ela é, na verdade, uma sequência de elementos gerados por decaimentos espontâneos, decaimentos radioativos espontâneos. Legal? Até chegar num elemento estável. Beleza? Bom, as séries radioativas elas também podem ser representadas na forma de um gráfico. Esse gráfico é chamado gráfico de Segre, que em relação ao material de vocês, eu fiz um corte aqui no meio, até porque não cabia aqui, né? Esse gráfico de Segre ele vai mostrando o número de nêutrons aqui no eixo das ordenadas e das abscissas, o número de prótons, tá certo? No caso aqui, como diminui 2 unidades os nêutrons e 2 unidades os prótons, verifica-se então a emissão de uma partícula alfa, certo? Aqui, mantendo, onde está? Aqui, aumentando em uma unidade o número de prótons e diminuindo em uma unidade o número de nêutrons, nós temos aqui uma emissão de nêutron, de próton e nêutron, tá? É um outro tipo de decaimento, aqui nós não abordamos, mas é um decaimento que existe. Tá? Outro decaimento alfa aqui, do urânio 234, para cá, para este ponto, e assim vai. Ou seja, monitorando o número de nêutrons e o número de prótons, conseguimos entender a série de decaimentos, tá? A série radioativa, a mesma série representada anteriormente, até chegar no chumbo. Legal, gente? Aqui entende-se emissão beta, tudo bem? Do tório 234 para o protactínio 234 e do protactínio para o urânio. Legal, gente? Então aqui, justamente porque ocorre a perda de um nêutron e o ganho de um próton. Né? Então é a conversão de um nêutron em um próton, e isso aqui é um decaimento beta. Aqui, esse primeiro é um decaimento alfa. Legal? Seguido de outro decaimento beta e assim por diante, um alfa, etc. Isso é a série de decaimento representada no gráfico de Segre. É bem simples de representar. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, falando um pouquinho do nosso espectro eletromagnético, nós temos dois tipos de radiação. Também tive que cortar aqui, né, porque essa figura é muito grande, certo? Mas cabe entendermos que o espectro eletromagnético ele é uma série que mostra as variações de frequência de onda eletromagnética, tá? De modo que nós temos a baixa frequência, as ondas de rádio, as ondas infravermelho, as ondas visíveis, que é o que nós enxergamos, ultravioleta, raio-x e raios gama, certo? As microondas estão aqui na baixa frequência. O que acontece? Quando aumenta a frequência para baixo, diminui o comprimento de onda. Quando diminui a frequência para cima, aumenta o comprimento de onda. Lembra? Vocês devem ter visto isso na disciplina de física. Pois é, o espectro eletromagnético ele funciona dessa forma para ondas eletromagnéticas. Nessa extremidade, nós temos os raios gama, os raios de maior frequência, ou seja, a radiação eletromagnética de maior frequência no espectro. E aqui na outra extremidade, as ondas de rádio. Legal? Então, aí é que entra a ideia de divisão do espectro eletromagnético em radiação do tipo ionizante e radiação do tipo não ionizante. Como que funciona isso? As radiações, as frequências de radiação de baixa frequência,
nós chamamos de radiação não ionizante. Elas não têm energia suficiente para provocar ionização, ou seja, remover elétrons dos átomos. Isso é a ionização. Quando, no entanto, temos a incidência de radiação de alta frequência sobre um átomo, esta radiação de alta frequência é capaz, ela consegue remover um elétron ou até mais de um, remover elétrons de um átomo. Ou seja, se um átomo perde elétrons, ele se transforma num íon, certo? No caso, um cátion por ter perdido elétrons, né? Um íon positivo. Então, essa radiação de alta frequência, que é capaz de remover elétrons dos átomos, chamamos de radiação ionizante. Radiação de baixa frequência é radiação não ionizante. Certo, gente? Bom, vamos seguir. Agora, a ionização. Vamos verificar como que acontece a ionização. Esse tópico não tem no material de vocês, então eu trouxe como uma explicaçãozinha a mais. O que é a ionização? Como eu falei para vocês, quando a energia eletromagnética incide num átomo e eventualmente um elétron absorve essa energia, se essa onda eletromagnética tiver energia suficiente, ela consegue remover um elétron do átomo. Isso é o processo de ionização. Tá certo? Uma descrição mais detalhada e mais específica sobre esse tópico aqui da ionização foi dada por Albert Einstein. Ele rendeu o prêmio Nobel. Pois é, tá, gente? Mas isso é assunto para outro momento. Isso é a ionização, quando energia eletromagnética incide num átomo e um elétron é consequentemente emitido, é disparado por esse átomo. Certo? Bom, qual a velocidade com que as reações nucleares se processam? A emissão de radiação. Nós podemos entender que, primeiro, os elementos radioativos eles emitem radiação dentro de um determinado tempo. Tá? Nós chamamos esse tempo, como já vamos ver, de tempo de meia-vida. E claro, como cada elemento tem uma meia-vida, um tempo de meia-vida diferente para emitir radiação, claro, então essas propriedades são aproveitadas na medicina nuclear, assim como em outras áreas da tecnologia, certo? Por exemplo, o flúor 18, ele ao emitir uma partícula beta, se transforma num isótopo do oxigênio, certo? E, é claro, ele faz isso com uma certa velocidade. Porém, entendemos que um elemento radioativo, se ele emite radiação em curtos intervalos de tempo, então ele é um elemento altamente radioativo. Porque se ele emite uma forma de radiação e em seguida emite outra, ele está emitindo muita radiação em pouco tempo. Tá? Então ele é um elemento altamente radioativo. Em contrapartida, um elemento que emite radiação e demora muito tempo para emitir novamente é um elemento de baixa radioatividade. Certo? E isso também é verificado, também é aproveitado tecnologicamente. Já vamos verificar isso agora. Vamos lá. Imagine inicialmente que nós temos uma amostra qualquer de um material radioativo e essa amostra tem X átomos radioativos. Eu estou representando aqui por 8 bolinhas. Tá? Então X seria como o 8 aqui. Certo? Então temos um pedaço de material radioativo e esse material tem 8 átomos radioativos. Esses 8 átomos vão emitir radiação. Certo? Quando essa amostra, esse material emite a radiação, essa quantidade de átomos ela passa a ser cada vez menor. Por quê? Porque ele sofre o processo de desintegração. Como assim? Quando um elemento radioativo emite radiação, ele se torna outro elemento, deixando de existir o elemento inicial. Certo? Então, um átomo desse emite radiação, se torna um outro átomo, um átomo de outro elemento, não mais radioativo. Então, conforme acontece a emissão de radiação, vamos perdendo os átomos radioativos no material. Eles vão deixando naturalmente de existir. E esse é um processo espontâneo. Tá certo? Todo e qualquer material radioativo, com o tempo, a radiação dele diminui. Pois é, por esse processo. Certo? Seguindo aqui.
Vamos resetar nossa discussão aqui e voltar para os 8 átomos radioativos. Vamos lá. Em um determinado período, tempo, portanto, né, essa quantidade ela vai ser a metade da quantidade inicial. Certo? Vamos tentar entender. Um determinado número de elementos desse material emitiu radiação. Passado um certo tempo, temos que somente a metade deles sobrou como átomos radioativos. Então, conforme esse tempo passou, emitiram radiação e sobraram só 4, no caso, metade dos átomos radioativos que tínhamos inicialmente. Certo? Então agora, entende-se que a radioatividade do material já caiu pela metade. Se temos metade dos átomos radioativos, temos metade da radioatividade. Pois é, a atividade radioativa. Seguindo aqui o raciocínio. Denominamos esse período de meia-vida. Isso é a meia-vida. O que é, então? É o tempo necessário para que um material radioativo sofra decaimento até que tenha somente metade da sua atividade radioativa, tenha somente metade dos átomos radioativos nesse material, em relação à quantidade inicial de átomos. Pois é, gente, é assim que vai funcionar. Tá certo? Isso é o tempo de meia-vida. É o tempo que um material radioativo leva para ter somente metade da sua radioatividade inicial. Beleza? Vamos lá. Isso é a meia-vida. Seguindo aqui, o mesmo raciocínio ele pode ser aplicado à massa. Certo? A massa de material. Então, vamos lá. Se nós temos somente 100 gramas de material radioativo, urânio, por exemplo, passado o tempo de meia-vida, certo? Passado o tempo de meia-vida, teremos somente metade dos átomos que são radioativos e, portanto, a massa de material radioativo é a metade. Certo? Bom, então nesse caso, funciona tanto para a quantidade de átomos quanto para a massa. Legal? Nesse caso, há a expectativa de que a desintegração continue. Claro, a desintegração vai seguindo, os átomos vão sofrendo decaimento radioativo até que não resulte em mais nenhum átomo radioativo na amostra. Ou seja, o tempo vai passando. Da amostra inicial, ela vai emitindo radiação, diminuindo, passando tantos X tempo de meia-vida, né? Diminuindo a sua atividade radiativa, até chegar a praticamente zero. Legal, gente? Em termos de massa e em termos de número de elementos radioativos na sua amostra. Isso é o tempo de meia-vida. A cada tempo de meia-vida, passou um determinado tempo de meia-vida, você tem metade da atividade inicial. Passou mais um tempo de meia-vida, você tem metade da atividade inicial. Passou mais um, metade da metade da metade. Legal, gente? Então, assim sucessivamente. Então, dependendo do tempo que passa, a amostra ela vai perdendo a sua radioatividade, certo? E acompanhamos isso em termos de tempo ou período de meia-vida radioativa na amostra, até que ela atinja uma radioatividade de praticamente zero. No gráfico que nós vamos mostrar aqui, ela é mais fácil de verificar esse comportamento. Por exemplo, temos uma amostra radioativa, a amostra inicial, passado um período de meia-vida. Mas quanto é esse período? Depende do elemento. Tá? Depende do elemento. Tem elementos que em algumas horas a atividade radioativa dele cai para metade. Tem elementos que ao longo de milênios a atividade radioativa cai pela metade. Tem elementos que em minutos a atividade radioativa cai pela metade. Então isso depende de qual é o elemento químico da tabela periódica que estamos nos referindo. Legal? Desde que seja um dos elementos radioativos. Percebam, a partir da quantidade inicial de amostra, passado um tempo de meia-vida daquele material, tem somente metade da atividade radioativa natural. Passado mais um tempo idêntico de meia-vida, já tem 1/4 da atividade inicial. Passado mais um tempo, já temos 1/8 da atividade inicial e assim por diante. Vai sempre de meio em meio. Né? Meio de meio é 1/4. Meio de meio de meio é 1/8.
Legal, gente? Então depende de quantos períodos de meia-vida o material sofre no seu decaimento. Legal? Então, se inicialmente tínhamos 100% de material, passado um tempo de meia-vida, teremos só 50% do material efetivamente radioativo, mais um tempo de meia-vida somente teremos 25% e assim por diante, vai diminuindo. Certo? É fácil, né? Agora, cabe entendermos que todos os elementos radioativos estão aqui destacados com o símbolo da radioatividade, certo? E dividimos em duas classificações. A partir do urânio, essa classificação ela é feita com os elementos radioativos com massa menor, com um número atômico menor do que o do urânio, é o caso do protactínio, tório, actínio, radônio, frâncio, rádio, radônio, frâncio, astato, polônio e o tecnécio. Todos eles são chamados elementos cis-urânicos. Por quê? Todos eles têm número atômico menor que o número atômico do urânio, que é 92. Certo? Temos em contrapartida os elementos radioativos com número atômico maior que o do urânio, que são os elementos chamados de transurânicos. Legal, gente? Então, existem os cisurânicos, número atômico menor que o urânio, e os transurânicos, número atômico maior que o do urânio. Legal? Bom, esses são todos os elementos radioativos. Agora, uma das aplicações da radioatividade na tecnologia é a datação por carbono 14. Para quem não sabe, o carbono 14 é um isótopo do átomo de carbono, tá? E é um isótopo radioativo. Como assim? Existe carbono radioativo? Sim. Mesmo nos nossos corpos nós temos carbono 14. Portanto, emitimos radiação também. Certo? Alguns dos átomos de carbono que temos no nosso organismo são de carbono 14. Já vou explicar o porquê. Primeiramente, quando um nêutron ele atinge um átomo, e esse nêutron normalmente ele é proveniente dos raios cósmicos, ou seja, de uma radiação de fora do planeta Terra. Sim, os nêutrons perdidos aí no universo podem atingir átomos que estão aqui na Terra, certo? Então, quando um nêutron proveniente dos raios cósmicos atinge um átomo de nitrogênio, que é um elemento abundante na atmosfera, tá? Esse nitrogênio se transforma num átomo de carbono 14 ao expelir um próton. Tá? Esse nitrogênio 14, recebendo o nêutron, ele dispara um próton e o resultado é um átomo de carbono 14. E esse carbono 14 é radioativo. Tá? Essa é a reação. Aqui, para a formação do gás carbônico, com um átomo de carbono 14. Tá? Sendo um átomo de carbono, ele foi criado na atmosfera, porque o nitrogênio estava na atmosfera, então esse átomo de carbono também está, certo? E aí, bom, ele emite um próton que passa a viajar por aí, causando outras reações nucleares. Mas uma vez que esse carbono 14 está disponível na atmosfera, reage com o oxigênio também da atmosfera, produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico, gente, ele vai adentrar ali os ciclos biogeoquímicos. Portanto, nós, seres vivos, e todos os seres vivos, podem absorver esse gás carbônico no organismo. Ele passa inicialmente para os vegetais, certo? Os animais ingerem os vegetais, outros animais ingerem esses animais. E assim por diante. Então, desde o início da vida, nós estamos ingerindo carbono 14. Tudo porque existem os raios cósmicos que emitem nêutrons aqui para a Terra. Legal? Bom, uma vez que o carbono 14 está disponível, ele emite uma partícula beta, ele é radioativo, né? Ele emite uma partícula beta, voltando a ser um átomo de nitrogênio. Ele também emite um neutrino, como excesso de energia. Legal? Ele volta a ser um átomo de nitrogênio comum, certo? Ao emitir uma partícula beta. Quando o carbono 14 então emite beta, se torna um átomo de nitrogênio. Legal? E, claro, o que acontece? Nossos átomos de carbono 14 que estão no nosso organismo emitem, portanto, radiação do tipo beta. Nós agora mesmo estamos emitindo beta, numa quantidade muito pequena, porque são pouquíssimos os átomos de carbono 14 no nosso organismo. Porém, quando um organismo vivo
morre e se deteriora, ele não absorve mais carbono. Portanto, a radiação beta desse organismo que morreu, conforme o tempo passa, a radiação beta diminui de intensidade, a radioatividade beta diminui. Por exemplo, então, nós sabemos quando o organismo está vivo, por medir a radiação beta dele, e sabemos, portanto, quanto tempo faz que um determinado organismo já morreu, como os fósseis, medindo a radiação beta que existe num fóssil ou numa múmia, ou mesmo numa rocha, certo? Dependendo da radiação beta num fóssil, nós sabemos há quanto tempo um dinossauro, por exemplo, morreu. Pois é, gente. Então a datação por carbono 14 é muito importante para a paleontologia e para a arqueologia, e é uma técnica de precisão. Ela permite a estimativa precisa da idade, né, de seres de muitos anos atrás. Legal, gente? É uma ideia bastante interessante aí aplicada na tecnologia já há algumas décadas. Gente, esse assunto é bem interessante, mas nós continuaremos na nossa próxima aula para não estendermos muito esse vídeo. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida tiramos pelo Zoom ou mandem e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abração.